Vamos começar a nossa live de hoje e o tema da nossa live de hoje é como montar a primeira sessão com a gestante após a nossa avaliação. Então pensa comigo, imagina que você fez a avaliação com a tua paciente, então você fez a anamnese, fez o exame físico, entregou o diário miccional, o diário evacuatório ou qualquer outro questionário que você venha a utilizar e também questionou sobre os hábitos de água, sobre toda a questão que a gente deve perguntar ali na anamnese. Ela foi para casa, levou essas informações, né? Começou a pensar sobre tudo que vocês falaram, levou os diários. E agora na próxima semana ou na mesma semana, dependendo de como for o seu acompanhamento, você vai fazer a primeira sessão com ela. E nessa primeira sessão, sempre surgem dúvidas do que a gente tem que priorizar, né? Então, o que colocar nessa primeira sessão? Quais são as prioridades naquele primeiro momento? O que não pode faltar? E hoje eu vou te dar um checklist de tudo que deve ter nessa primeira sessão, tá? Tudo que deve ter ali para você não esquecer, claro, para você adaptar para suas pacientes também. Lembrando que tudo isso que eu vou falar hoje pode mudar dependendo da avaliação, dependendo da queixa que a tua paciente chegou naquela sessão. Por exemplo, eu vou te passar várias coisinhas aqui, mas se ela chegou com um quadro de dor na lombar, de desconforto ali respiratório, talvez a gente tenha que dar maior ênfase em outros pontos. Mas eu vou te trazer aqui questões gerais que a gente vai poder usar com a maioria das nossas pacientes. E não é uma receita de bolo, porque são tópicos importantes para você incluir na tua sessão, mas que você vai adaptar conforme a tua paciente. Então vamos lá. 4 tópicos importantíssimos que não podem faltar ali na tua primeira sessão. Eu falei que lá na nossa avaliação, no nosso primeiro contato, ela recebeu ali o diário miccional, diário evacuatório, questionários, ela vai fazer o diário da água também. E o primeiro tópico que eu quero te trazer é que ela vai te trazer todos esses diários, pelo menos a grande parte das nossas pacientes, né? Algumas vão esquecer, algumas vão trazer na próxima sessão, mas a grande maioria vai te trazer nessa primeira sessão. Então ela vai te trazer esses documentos e nesse primeiro momento, nessa tua primeira consulta, o objetivo aqui com esses diários vão ser de orientações. Então, eu sento com a minha paciente, ela me entregou, ó. Aqui, por exemplo, o diário. A gente sentou ali, uma de frente para outra, e eu vou analisar junto com ela aqueles diários. Primeiro ponto aqui, anota aí. Pergunta para tua paciente como foi para ela preencher aqueles diários, porque ela vai te trazer tanta coisa interessante. Ela vai falar que percebeu que não elimina todo o conteúdo de urina, como ela havia te falado lá na anamnese, que sempre sai ali umas gotinhas depois que ela levanta do vaso. Eu nunca tinha percebido isso e agora eu percebi. Eu percebi que eu também não consigo relaxar para ir ao banheiro para urinar. Eu percebi que quando eu uso o celular no vaso, eu tenho mais dificuldade para evacuar. Então, são questões que a gente vai trazendo ali junto com a paciente e que vão servir para a gente orientar também ela. Então, eu pego o diário ali sentada com a paciente e vou analisando junto com ela. O diário miccional, 3 dias, a gente já conta ali com a paciente quantas vezes ela foi ao banheiro, já explica para ela qual é o normal, explica para ela quais os intervalos normais. A gente está falando de gestante? Sim, estamos falando de gestante. O intervalo ele aumenta, o intervalo diminui, o número de idas ao banheiro ele aumenta, mas a gente sempre tem que trazer a normalidade,
falar que vai aumentar um pouquinho, mas que uma gestante, por exemplo, tá ficando 4 horas e meia sem ir ao banheiro, isso não é normal. Então a gente precisa já sentar ali com ela e orientar que aquilo ali vai trazer maior sobrecarga naquele assoalho pélvico, que pode piorar um quadro de incontinência urinária que ela já tem, pode piorar um quadro de infecção urinária que ela já tem. Então a gente precisa já pegar aquele material que a gente tem ali com ela naquele momento e já orientar. Esse é o primeiro tópico aqui que não pode faltar ali na primeira consulta. E outra coisa muito importante, a paciente traz o diário para ti e às vezes a gente vai analisar depois que ela saiu da sessão. Só que às vezes ela marcou ali e você não entendeu várias informações. Por isso que eu sento com a minha paciente e eu já pergunto as coisas que eu não entendi, porque eu já vou tirar as minhas dúvidas ali com ela naquele momento e quando eu for fazer todo o relatório do diário depois, quando ela sair, daí eu não vou ter aquelas dúvidas, tá? Então, por isso que é também bem importante a gente estar falando com ela sobre aquele diário, sobre aqueles hábitos que a gente encontrou ali e o que a gente vai mudar. Aqui também é o momento de você já orientar sobre questões relacionadas a hábitos. Por exemplo, eu falei da paciente do celular. Ali naquele momento, já é imprescindível que você já modifica esse comportamento. Então explique para ela os malefícios daquela prática, mostra para ela que dá para ir ao banheiro sem usar o celular, que vai ser melhor para o esvaziamento completo daquele intestino, para ela não precisar fazer força, vai melhorar a constipação dela. Então a gente já muda o hábito e explica o porquê. Assim a paciente adere muito melhor àquela mudança de hábito. Hoje o tema do post e da caixinha de perguntas foi sobre aderência. E a partir da primeira sessão, já é o momento de trabalhar aderência. Fazer com que a paciente vá aderir àquele tratamento e aderir às mudanças de hábito, aderir aos exercícios em casa, tá? Então aqui é um ponto fundamental para a gente trabalhar. Outra questão que a gente já vai orientar desde o primeiro momento é sobre ingesta de água. Ela vai me trazer o diário ali de ingesta de água. A gente já sabe o peso da paciente. Eu já multipliquei por 35. Então, 35 vezes o peso da paciente vai dar uma média de ingesta de água. A paciente trouxe ali para mim que durante 7 dias a média diária dela foi de 1 litro. A gente já vai sentar com ela e já vai falar sobre a importância daquela ingesta de água para a gestação, fazer ali com ela como que a gente vai melhorar aquela ingesta de água, quais as estratégias que a gente vai utilizar para melhorar aqueles hábitos. É comprar uma garrafa nova, é deixar a garrafa ali do lado com ela. O que a gente vai trazer para melhorar esse hábito quando for necessário, tá? Então, esses são pontos fundamentais para você já utilizar essas ferramentas de avaliação já para orientar. Chegou o momento agora, então eu estava sentada com a minha paciente, chegou o momento agora de a paciente ir para a maca. Mas antes disso, já nessa primeira consulta, eu já vou verificar os sinais vitais iniciais, então pressão, saturação, frequência cardíaca, frequência respiratória, e isso aqui é fundamental. Não dá para começar uma sessão sem avaliação de sinais vitais iniciais e finais, tá? Isso aqui é fundamental, anota aí. É mais um tópico para a gente colocar aí de importância. Ele tá aqui como um tópico plus, mas ele é fundamental. Então acompanha comigo. O paciente sentou, mostrou o diário, eu aferi os sinais vitais dela. Agora ela vai deitar na maca. E agora a gente vai para algumas técnicas específicas para essa primeira sessão. Então, muitas das nossas pacientes não sabem respirar adequadamente. Então, o segundo tópico importantíssimo aqui é antes do assoalho pélvico, a gente ensina ela a respirar.
respirar. Isso mesmo. Antes de pensar em assoalho pélvico, eu vou pensar em consciência respiratória. E através dessa respiração, a gente vai começar a trabalhar essa questão de consciência corporal, consciência abdominal, consciência respiratória, para depois trabalhar a consciência perineal. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, ensinando a respiração diafragmática, que é a que a gente vai mais utilizar ali no consultório. E talvez você atenda alguma paciente que tenha muita dificuldade nesse primeiro momento em incluir essa nova respiração. E talvez você fique um período grande ali ensinando para ela, porque ela vai ter dificuldade naquele primeiro momento. Mas aqui sempre lembra que você não está perdendo tempo. Ah, mas eu tinha uma lista de coisas para fazer. Esquece aquela lista. Se ela não respirar adequadamente, ela não vai ter uma boa consciência corporal, ela não vai ter uma boa consciência respiratória, ela não está nem parando para respirar. Então, primeiro ponto aqui, parar, deitou na maca, a gente trabalhar a consciência respiratória e pensar que você não está perdendo tempo ali se a paciente tiver maior dificuldade. Não, a gente vai investir tempo nessa respiração. E diz para tua paciente colocar as mãozinhas ali na barriga, no peito. Pede para ela fechar os olhos, sentir a respiração dela. Talvez seja o único momento do dia dela que ela consiga fazer isso. Talvez seja uma mãe do segundo filho, ela tem outro pequeno em casa, ela nunca para no dia a dia dela e ela foi para a tua sessão e você já quer fazer um exercício mirabolante, já quer colocá-la em pé, já quer fazer ela fazendo movimentos ali na bola. Não, para ali com ela, respira, faz ela ter essa consciência corporal, faz ela fechar os olhos dela, ter essa propriocepção. Tá? Isso aqui vai ser um ponto fundamental nesse início do teu acompanhamento. Ah, e você também pode colocar uma música no teu consultório. Por que música? A música ajuda a gente a se concentrar, ajuda a gente a relaxar. Então, eu sempre trabalho com música no consultório, vai favorecer essa consciência corporal, esse relaxamento. Se no teu consultório der para ficar com uma luz mais baixinha, como tá aqui, uma luz mais de fundo, deixa essa luz mais de fundo, pede para a paciente fechar os olhos, ou se ela não se sentir confortável em fechar os olhos, mas para ela se concentrar na respiração, na música que está tocando, sentindo o corpo dela ali naquele momento, tá? Então, olha só que legal, a gente já começou aqui com todo esse trabalho de relaxamento, esse trabalho corporal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas gestantes que trabalham o dia inteiro na correria, elas às vezes só sentem o bebê mexer no meio do dia quando elas estão na físio, ou elas só vão sentir quando vão deitar na cama. E olha só o privilégio que a gente vai dar para ela naquele momento, de parar e sentir o bebê dela mexendo. Parar e ela ter ali aquela conexão com aquele bebê naquele momento, tá? Então, tragam esse momento para a gestante de vocês também. Porque nós, fisioterapeutas, a gente quer muito técnica, técnica, técnica. Não, talvez não seja isso que a tua paciente precise naquele primeiro momento. Tá? Talvez ela precise de conexão com o corpo dela, conexão com o bebê que tá ali e conexão contigo também. Tá? Esse momento de relaxamento vai trazer conexão também entre vocês duas ali naquele momento, e essa conexão do fisioterapeuta com a paciente favorece muito também o tópico que eu já falei aqui, que é o tópico de aderência aos exercícios, aderência as técnicas. Se ela se sentir conectada contigo, ela vai aderir muito mais àquele treinamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui de técnica que a gente falou, né? E é uma técnica fundamental nesse primeiro momento. Terceiro tópico, tá? E aqui a gente começa a falar de assoalho pélvico. O que não pode faltar sobre assoalho pélvico nessa primeira sessão? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui.
Então vamos lá. Terceiro tópico, assoalho pélvico. Então você avaliou lá no primeiro momento ali com a tua paciente, você avaliou, viu as necessidades da tua paciente e agora você vai iniciar o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. E aqui, pessoal, eu tô falando no geral, você vai adaptar a necessidade da tua paciente. E a gente sempre se pergunta, eu já começo trabalhando todas as fibras musculares? Será que precisa? Será que a minha paciente ali naquele primeiro momento não precisa de uma consciência daquele movimento de contração, movimento de relaxamento? Então, nesse primeiro momento, na maioria das vezes, eu vou começar com um exercício bem tranquilo, não pensando em força, não pensando em resistência, mas pensando em aprender a respirar junto com a contração, aprender a contrair corretamente, a relaxar corretamente, a ela identificar aquela musculatura correta, a gente evitar ali as musculaturas acessórias. Então a gente vai fazer esse trabalho de reconhecimento, tá? Então esse primeiro momento aqui é mais um exercício de consciência corporal para identificar essa musculatura e já começar a colocar esse treinamento em prática lá na casa dela. Imagina que essa paciente está vindo a primeira vez ali. Imagina se você já passa um treinamento ali, 5 exercícios para o assoalho pélvico naquele primeiro momento. Será que a paciente vai aderir? Será que ela não vai olhar e vai se assustar com aquela quantidade de exercícios que você passou? Então vai com calma na quantidade de exercícios nesse primeiro momento. Tá? Eu sempre começo com poucos exercícios, mas que ela vai praticar mais vezes. Por quê? Porque eu quero que ela tente colocar aqueles exercícios na rotina dela. Então, exercícios fáceis, exercícios que ela vai ter uma excelente consciência ali naquele momento, que ela vai conseguir fazer antes de dormir, ao acordar, ali deitada na cama por enquanto. Depois a gente vai trabalhar outras posturas. Mas nesse primeiro momento, eu trago exercícios bem fáceis, simples, para que ela consiga colocar na rotina dela. Esse é um ponto-chave da aderência em casa. Sem isso aqui, ela vai começar o trabalho, porém, daqui a pouco ela desiste, porque ela vai dizer que não tem tempo, né? Então, esse é um ponto aqui que a gente sempre tem que priorizar. Colocar os exercícios na rotina, tá? Então, colocando ali exercícios tranquilos, pouca quantidade nesse primeiro momento, depois a gente avança. E aqui é imprescindível fazer o toque novamente. Eu não posso, nessa primeira consulta ali, né, o primeiro contato de técnica ali com ela, não fazer o toque. Ah, mas eu já fiz lá na avaliação, eu já sei como é que é a musculatura dela. Tá, mas aqui você está passando um exercício. Lá na avaliação você estava avaliando. Então aqui é imprescindível a gente fazer o toque novamente e por 2 motivos. Anota aí. Primeiro é saber se a paciente está fazendo corretamente o exercício que você passou. Segundo motivo, você vai dar um feedback para ela. Você vai mostrar para ela que é o local correto para ela contrair. Então, com o toque ali, ela vai saber aonde ela vai contrair. E segundo, você vai falar para ela que ela está contraindo corretamente ou não está, que ela está relaxando corretamente ou não está. Tá? Então, 2 motivos pelo qual a gente deve fazer o toque aí nesse primeiro contato. Dar consciência e para avaliar se a paciente está fazendo o exercício corretamente. É fundamental. Não adianta só avaliar e nunca mais fazer toque. Não, o toque ele tem que ser constante e nesse primeiro momento ele é fundamental, ele é imprescindível. E a gente está chegando ao quarto tópico aqui que não pode deixar de lado aí na primeira consulta com a nossa paciente. E esse quarto tópico é orientações. Jéssica, mas tu já falou lá no primeiro momento sobre orientar com relação ao diário miccional, ao diário evacuatório.
Pois é, nessa nossa primeira consulta a gente vai orientar muito. E orientar não é perder tempo, é investir tempo. Por quê? Aqui eu não vou orientar as mesmas coisas que eu orientei lá no primeiro momento. Aqui eu vou orientar com tudo o que eu vi ali na anamnese que a minha paciente não está fazendo corretamente com relação ali a posturas. Então, por exemplo, a minha paciente trabalha no escritório e ela me disse que a postura dela, ela começa até bem, mas ao longo do dia ela vai ali trazendo os ombros em protusão, ela vai fazendo ali uma flexão daquela coluna, ela começa a ter dor na lombar. Então, o que a gente pode fazer já nesse primeiro momento para já orientar a minha paciente para que ela não faça isso ou para que ela minimize aquelas alterações ao longo do dia dela e minimize também aquelas dores no final do dia. Então, a minha paciente está ali sentada na cadeira ali do meu consultório. Eu vou orientar para ela o que ela pode fazer para evitar isso. Ela percebeu que ela está trazendo o ombro em protusão. Percebe novamente, junta as escápulas, faz isso algumas vezes ao longo do dia. Ela sentiu que está fazendo uma flexão ali da coluna. Tenta, elevar esses ombros novamente, trazer essa coluna de volta. Tenta mobilizar essa cintura escapular ao longo desse dia. A paciente não consegue sentar lá mais confortavelmente na cadeira dela. Quem sabe a gente oriente que seja colocado uma almofada ali naquela cadeira. Estão vendo como a gente consegue trabalhar aí até no ambiente de trabalho dela? Porque a maior parte do dia dela ela fica no trabalho. Então a gente precisa dar prioridade também para essas alterações. E a gente vai orientar muito bem também nessa primeira sessão sobre orientações do dia a dia dela, além do trabalho. Por exemplo, levantar e deitar na cama, que é uma coisa que a gente vai fazer ali no nosso dia a dia. E eu sempre peço para a paciente deitar ali na minha maca e levantar e deitar, me mostrando como que ela faz no dia a dia dela. Porque assim eu vou ver como ela faz e eu já vou orientar para ela o modo correto e o modo incorreto como ela está fazendo ali, os malefícios daquela prática, Vou mostrar para ela como que a gente pode adequar ali no dia a dia dela. No primeiro momento vai ser no automatismo, desculpa. Não vai, mas com o treinamento ela vai melhorando aquela prática, tá? Então, tudo isso a gente precisa falar. Outra coisa que eu oriento bastante também. A gente já pode, nesse primeiro momento, orientar ela sobre o uso de meia de compressão, sobre exercícios miolinfocinéticos. Então, no dia a dia dela, ela tá ali sentada na cadeira do escritório, mas ela pode levantar e fazer ali um exercício para panturrilha, para ativar aquela circulação, ou ela pode deitar um pouquinho na cama dela, elevar esses membros e fazer movimentos de dorsiflexão com aquele pezinho para melhorar aquela circulação. Então, isso já é nesse primeiro momento que a gente orienta. Eu não vou esperar 10 sessões com a minha paciente para orientar isso. Porque assim, desde o primeiro momento, pode ser que a tua paciente esteja ali no primeiro trimestre, mas eu já vou orientar isso como uma forma de prevenção, tá? Esse é um ponto fundamental aqui. Então, a gente vai orientar, nesse final dessa sessão aqui, orientações com base na anamnese, então, por exemplo, do trabalho, como ela pega o bebê dela, ela fica ali e faz uma retroversão pélvica, o abdômen não está ativado, ela não vai deixar de pegar o filho dela, mas a gente pode melhorar aquele posicionamento. Outras coisas que a gente pode incluir aqui, na atividade física, como que ela faz na atividade física? Ela tranca a respiração? Não, ela está respirando corretamente, mas em que momento da atividade ela respira? Quando ela faz força? Quando não faz? Então, a gente vai orientando aqui já desde o primeiro momento
esses ajustes e ajustes que vão ser fundamentais aí no dia a dia dela. E eu trouxe um plus para vocês também. Nessa sessão, a gente vai trabalhar, nessa primeira sessão, a gente já vai trabalhar estratégias para aderência, que foi o que eu falei lá no tema do post e da caixinha de perguntas de hoje lá no Instagram. Então, eu sento com a minha paciente ali no final da sessão, depois de ter verificado os sinais vitais dela novamente. Eu sento ali com ela e eu pergunto algumas coisas que vão ser fundamentais para a aderência. Primeiro, quão motivada ela está para aquele acompanhamento? Não, eu vim porque eu sei que é importante. Não, eu tô super animada, já quero começar hoje, já tô doida para chegar em casa e fazer os exercícios. E eu falo uma coisa que é muito importante também, que se ela reservar 5 a 10 minutinhos ali no dia a dia dela, ela já vai conseguir fazer os exercícios que a gente vai propor. Então, eu pergunto, você tem esse tempo? Tem esse tempo para se dedicar? Ela pode me dizer, não, eu não tenho. Mas talvez se começar o dia ali um pouquinho mais cedo, acordar uns 5 minutinhos mais cedo, ou tentar não ficar tanto no Instagram, tentar reservar um pouquinho ali de tempo pra gente trabalhar esses exercícios. Tem muitas pacientes que a gente trabalha com 2 vezes no dia ali os exercícios, mas ela viu que ao acordar ela conseguia fazer, mas ao ir dormir ela já pegava no sono. Então o que a gente fez? Ela acorda, faz os exercícios. No meio da manhã ela tinha um tempinho, ela já fazia de novo. Porque se ela esperasse até o fim do dia para fazer, ela não ia conseguir fazer. Tá? Então esses ajustes a gente vai fazendo ao longo do acompanhamento também. Outra coisa que eu já oriento desde o primeiro momento. Dê preferência já para colocar um alarme no celular. Exercício da físio. Ela vai tocar ali 2 vezes ao dia ou 1 vez no dia, depende como você orientar a sua paciente. O alarme tocou, ela vai fazer o exercício. Se ela não fizer naquele momento, mas aquilo ali vai estar lembrando ela, tá? E ela não vai ter a desculpa, não, esqueci, não lembrei, passou o dia inteiro, não lembrei, tá? Então, esse é um ponto fundamental, um ponto que eu sempre incluo aqui já desde o primeiro momento. A Cadmila colocou 5 minutinhos, geralmente os exercícios que eu prescrevo é um tempo bem maior de dedicação. Cadmila, lembra que eu falei aqui que nesse primeiro momento a gente está fazendo exercícios bem fáceis, bem tranquilos, depois eles vão aumentar. Mas a gente começa aí com um curto espaço de tempo ali que ela vai se dedicar, até para ela não se assustar. Depois a gente vai aumentando sim. Outra coisa que é fundamental para aderência. Se ela tiver dificuldade em fazer os exercícios, ela vai te chamar no WhatsApp e ela vai tirar as tuas dúvidas. Porque tem pacientes que chegam lá na próxima semana e dizem assim: eu fiquei com dúvida no exercício e eu não fiz, porque eu achei que eu estava fazendo errado. Tá? Então, eu sempre oriento, não deixa para perguntar só na próxima sessão. Já tira as tuas dúvidas ao longo dessa semana para que tu consiga praticar esses exercícios. E outra coisa fundamental para aderência, não só aderência aos exercícios, mas aderência ao acompanhamento. Paciente, ali a gente está finalizando a sessão. Depois de todas essas orientações, é fundamental que você já deixe agendada a próxima consulta ou o próximo mês ali de consultas para que a paciente já tenha ali na agenda dela, não marque outro compromisso e isso vai facilitar a aderência dela às vindas ali na físio. Tá? Porque tão importante quanto ela fazer os exercícios em casa é também manter a constância ali de atendimentos. A gente vai reorientando, a gente vai trazendo novos exercícios, a gente vai reavaliar ela, então a gente também precisa falar da importância de voltar, tá? Então esse é um ponto chave aqui da aderência também.